A palavra história tem vários significados. Uma história em quadrinho tem um significado totalmente diferente da ciência histórica. Quer aprender um pouco sobre isso? Então fica aí no canal. Olá, cleonautas! Meu nome é Bruno, sou professor de História e hoje vamos abordar o tema sobre o que é História. Essa discussão não é muito fácil de ser feita, porém eu tenho certeza que você tem capacidade de aprender e eu de transmitir esse conhecimento. Então bora! A palavra História, ela tem vários significados, como eu disse anteriormente. Exemplo, a história dos dinossauros, a história do planeta Terra, a história em quadrinhos, a história de uma lenda e assim por diante. Então o significado é bem distinto. Porém, aquela que eu quero ensinar para vocês é o significado de história enquanto ciência. Então bora aprender sobre isso. História, por muito tempo, acreditava-se que só existia história se houvesse escrita. Antes disso era chamado de pré-história. Porém, alguns historiadores, a partir da década de 1920, começaram a repensar o que é história. E entre essas pessoas surge um cara chamado Mark Bloch, que está aqui do ladinho, que vocês podem contemplá-lo. Ele e entre outros mudaram um pouco do significado do que é história e quais são as fontes onde podemos encontrar o passado. Eles ampliaram bastante isso. Então, essa definição que está aparecendo aqui para vocês, a história é uma ciência que estuda os seres humanos no tempo e no espaço, é mais ou menos isso do que Mark Bloch coloca no seu livro. A história é uma ciência que estuda os seres humanos no tempo e no espaço. Aqui, sabendo disso, já nos leva a algumas consequências bastante importantes. Primeira delas, os dinossauros têm história, mas a história não estuda a história dos dinossauros. Por um motivo simples, né? A ciência da história estuda apenas o passado aonde tem o ser humano. Como os dinossauros viveram numa época, os seres humanos viveram em outra, e só nos Flintstones que eles se encontram, né? Isso significa que a história não estuda a história dos dinossauros, embora eles tenham história. Mas quem faz isso é uma outra ciência. Um outro exemplo disso também é, será que uma árvore tem história? Sim, claro que tem. Mas como os seres humanos não estão nesta história, a história não tem a intenção de estudar a história de uma árvore. Então até aqui acho que você entendeu. Essa é a primeira consequência, que a história estuda os seres humanos no tempo e no espaço. A história é uma ciência que estuda os seres humanos no tempo e no espaço. E vamos trabalhar um pouquinho mais sobre essa frase. Você está vendo aqui que embaixo da palavra seres humanos há uma palavrinha ali em amarelo escrito coletivo. Por quê? A história não estuda a história de apenas uma pessoa, isso se chama biografia. A história estuda a relação entre as pessoas na forma coletiva. Embora quando falamos sobre o Império Brasileiro, falamos sobre Dom Pedro, mas nós temos que falar sobre a relação da sua política no coletivo em relação às outras pessoas. Uma outra coisa que também é importante é a palavra tempo. Reparem, o tempo ao qual nós historiadores nos preocupamos é sempre o passado. Mas uma coisa que é extremamente importante, não estudamos o passado só por estudar o passado. Embora eu ache isso legal, mas não, estudamos o passado para se entender o presente. Vamos dar exemplos bem simples. Se eu perguntasse para vocês se você conhece o imperador da China, Qin Shi Huangdi, talvez você vai falar que não, talvez sim, mas qual a importância deste passado para a nossa história de brasileiros hoje? É muitíssimo, talvez quase nenhuma. Quase nenhuma. Então isso significa que a história estuda o passado, mas ela tem um pé aqui no presente. E para finalizar essa frasezinha aqui, a história é uma ciência que estuda os seres humanos no tempo e no espaço. A palavra espaço aqui é o lugar. Vou tentar explicar melhor para vocês. Se eu fizesse uma afirmação sem o tempo ou sem o espaço, ela ficaria capenga e estranha. Se eu fizesse uma pergunta para você do tipo, o que aconteceu em 1500? Sem especificar o local onde eu estou falando, tu pode falar qualquer coisa que aconteceu em 1500. Ou se eu faço uma pergunta sem o tempo, também fica capenga do ponto de vista histórico. O que aconteceu no Brasil? Se eu não especificar 22 de abril de 1500,
essa explicação não nos será muito útil. Então, a história é uma ciência que estuda os seres humanos no tempo e no espaço, e não esqueça que quem colocou essa frase foi esse cara chamado Mark Bloch, que infelizmente morreu num campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Motivo? Porque era judeu. Eu disse que existiam duas consequências da mudança de significado daquela palavra. Agora vamos a uma outra consequência. Uma outra consequência é que, por muito tempo, nós chamamos um período que vai até mais ou menos 3000 a.C., chamávamos esse período de pré-história. E hoje, com base naquela frase, decorou? Hermógenes, os caras decoraram aquela frase, né? A história é uma ciência dos seres humanos no tempo e no espaço. Não preciso ficar repetindo a verdade, peço desculpas por isso. Vamos lá. Seguinte, isso significa então que se a história estuda os seres humanos e no Paleolítico, Neolítico tem seres humanos, então aquele período não deve ser chamado de pré-história, e sim de história. Porque a palavra pré-história ou pré-adolescente, pré-escola é antes de algo. Então falar que aquele período é chamado de pré-história, hoje não é tão correto falar isso. O certo então, ou está se mudando para isso, chamar aquele período simplesmente de história pré-literária ou antes do surgimento da escrita. Entendeu, né? História pré-literária, história literária. Porque aquela definição, aquela frase que eu ensinei para vocês, diz que a história é uma ciência que estuda os seres humanos. Se no Paleolítico e no Neolítico tem seres humanos, ser humaninhos andando pela Terra, já devemos chamá-las de história. Agora que está bem explicado isso daqui, vamos passar a falar um pouquinho sobre a linha do tempo. Como vocês podem ver aqui do lado, nós temos o período chamado de história pré-literária e vamos trabalhar um pouquinho com ele. Nesse período de história pré-literária, nós temos a história dividida em três partes. O primeiro período, chamado de Paleolítico, claro que você já ouviu falar sobre ele, os homens nas cavernas e mais o que a cultura pop explica pra gente. O Paleolítico, a palavra paleo significa velho e lítico, pedra. Traduzindo, ou na íntegra, pedra velha. Um nome não tão assim maravilhoso quanto Idade da Pedra Lascada. O Paleolítico também é conhecido como o período da Idade da Pedra Lascada, e como vocês podem ver nessa linhazinha do tempo, é o período mais longo de toda a história. Começa ali em mais ou menos 2 milhões de anos atrás e se estende a mais ou menos 30.000 antes de Cristo. Um período mais longevo. Quando os historiadores caracterizam que depois da descoberta da agricultura, que foi se espalhando os historiadores consideram que a partir do ano de 30.000 a.C., mais ou menos, depois da descoberta da agricultura, a agricultura foi se espalhando pelos povos do mundo e do planeta e assim por diante. E por esse motivo, este novo período traz características muito distintas do coletivo humano. Se antes os seres humanos viviam migrando de um lugar para outro, agora a agricultura meio que levou e até mesmo obrigou os seres humanos a se fixarem na Terra. Esse novo período é chamado de Neolítico, ou, se pegar a frasezinha, a palavra neo significa novo, e lítico, eles já sabem, Hermógenes, o lítico, né? Pedra, sabia? Neolítico, ou pedra nova, em oposição à pedra velha. Esse período também tem um vulgo, um apelido, e é chamado de Idade da Pedra Polida, que esses são os principais artefatos que são encontrados nesse momento da história. Como, por exemplo, esta pedra aqui que eu estou mostrando para vocês. Pedra polida. Essa daqui é aqui do Brasil, não é da Europa ou do Neolítico, não podemos considerá-la. Mas agora você tem um exemplo de uma pedra polida, uma machadinha encontrada aqui na região de Minas Gerais. De Cristo surge um novo período na história quando as ferramentas passam por uma transformação. E essas ferramentas são feitas agora de metais. Por isso, damos o nome a esse período de Idade dos Metais.
Então, Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais, que se estende, mais ou menos, até 3000 a.C., com a invenção da escrita. Todo esse período não deve ser chamado, vou ficar mais pertinho de vocês, não deve ser chamado de pré-história, e sim de história literária. Viram questões sobre isso em vestibulares, como por exemplo a USP, falando que o termo pré-história não é mais utilizado, então toma nota sobre isso, preste atenção. Agora vamos falar sobre a história literária. Como vocês podem ver aqui do ladinho, a história literária é dividida em 4 períodos. O primeiro, chamado de História Antiga, depois a Idade do Meio, Idade Média, depois o mundo se moderniza, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Vamos tomar um certo cuidado, essa linha do tempo é só para facilitar as explicações de história. Ninguém dormiu na história antiga e acordou no outro dia na Idade Média pensando totalmente diferente. É um processo histórico. Esses são marcos para facilitar um pouco a compreensão sobre o passado. Não é uma regra, alguém que pensava da Idade Média e passou a pensar da Idade Moderna. Isso é um processo. Vou tentar dar um exemplo. Não é só porque você, no dia da sua formatura, sei lá, a sua formatura é de 5ª série, ou de 9º ano, ou de colegial, que você mudou totalmente a sua forma de pensar. Antes da sua formatura, você estava mudando as suas formas de pensar. E depois que você se forma, não é uma mudança tão radical assim na sua vida. Então, esses marcos históricos são para marcar a história, mas não são regras. Não significa que todo mundo dormiu de um jeito e depois vem o upload divino e as pessoas mudaram. Acho que deu para entender bem isso. E do mesma coisa, será que ali a divisão entre história literária e história pré-literária, será que só porque surge a escrita em mais ou menos 3000 a.C., todos os povos do mundo passaram a escrever? Será que até hoje todos os povos que existem no mundo escrevem? Então, beleza, acho que você entendeu. Não se esqueçam, essa linha do tempo ainda é muito utilizada na história para facilitar as explicações, mas ela não é uma regra. Vou dar uma melhoradinha nessa linha do tempo, ou piorá-la, vamos tentar entender. Como vocês podem ver aqui do lado, o Hermógenes, nosso querido Hermógenes, colocou mais um pedaço da linha do tempo, e agora a linha do tempo do Brasil, na qual ele colocou, eu pedi para ele colocar, que a história do Brasil iniciando em 1500. Em 1500, com a descoberta do Brasil, e esse primeiro período se chama Brasil Colônia, quando a nossa terrinha era de propriedade portuguesa. 7 de setembro, o Brasil proclama sua independência e assim começa um novo período na história do Brasil, chamado de Brasil Império. E o último período, aquele que nós vivemos hoje, chamado de Brasil República ou Brasil Republicano. Como vocês podem perceber, antes de 1500, o Hermógenes escreveu aqui pra gente história pré-cabralina. Meio preconceituoso isso. Hermógenes, preconceituoso isso, falar que a história antes de Cabral, antes da história do Brasil. Tá, entendi. É pra mim explicar o título. Desculpa, a gente tá combinando as coisas agora. Leia a palavrinha ali em cima. Eurocêntrica. A linha do tempo anterior, como esta linha do tempo, ela é uma linha do tempo eurocêntrica. Tome nota, hein? Eurocêntrica, eurocêntrica, eurocêntrica. Eurocêntrica significa que essa linha do tempo, ela valoriza a história da Europa. Ela não valoriza a história do mundo inteiro. Ela é uma linha do tempo feita por historiadores europeus para a Europa. E como nós, brasileiros, somos filhos pobres da Europa, entramos aqui em 1500. A partir de 1500, o Brasil a partir de 1500, o Brasil é apresentado para a Europa e, infelizmente, eles se apresentam para os índios brasileiros aqui. Tá, acho que vocês entenderam essa parte. Então, nessa linha do tempo, é uma linha do tempo eurocêntrica, pois valoriza principalmente a história europeia.
Recapitulando, hoje falei sobre os significados da palavra história, algumas ideias sobre a história enquanto ciência, história literária e pré-literária, não devemos mais usar o termo pré-história e, por fim, falamos um pouquinho sobre o significado de Eurocentro. Quer ter acesso a esse material que vocês viram aqui do lado? Entra lá no meu site, tem muito mais do que isso. Site www.vamoshistoriando.com.br. Também estamos nas redes sociais, TikTok, Kawaii, Instagram e assim por diante. Siga a gente lá. É isso por hoje. Tchau!